Os judeus alemães almejam a emancipação. Que emancipação almejam? A emancipação cidadã, a emancipação política. Bruno Bauer responde-lhes: ninguém na Alemanha é politicamente emancipado. Nós mesmos carecemos da liberdade. Como poderíamos vos libertar? Vós, judeus, sois egoístas quando exigis uma emancipação especial só para vós, como judeus, como alemães, teríeis de trabalhar pela emancipação política da Alemanha, como homens, pela emancipação humana, percebendo o tipo especial de pressão que sofreis e o vexame por que passais, não como exceção à regra, mas como confirmação da regra. Ou os judeus estariam querendo equiparação com os súditos cristãos. Eles reconhecem deste modo o Estado cristão como de direito, reconhecem assim o regimento da subjugação universal, porque lhes desagrada seu jugo específico, se lhes agrada o jugo universal. Porque o alemão deveria se interessar pela libertação do judeu se o judeu não se interessa pela libertação do alemão? O Estado cristão só conhece privilégios. O judeu possui dentro dele o privilégio de ser judeu. Como judeu, ele tem direitos que os cristãos não têm, porque almeja direitos que ele não tem e dos quais gozam os cristãos. Ao querer emancipar-se do Estado cristão, o judeu pede que o Estado cristão renuncie ao seu preconceito religioso. Acaso ele, o judeu, renuncia ao seu preconceito religioso? Teria ele, portanto, o direito de pedir a alguém tal abdicação da religião? O Estado cristão, por sua própria essência, não pode emancipar o judeu, mas, arremata Bauer, o judeu, por sua própria essência, não pode ser emancipado. Enquanto o Estado for cristão e o judeu judaico, ambos serão igualmente incapazes tanto de conceder quanto de receber a emancipação. O Estado cristão só pode se relacionar com o judeu na qualidade de Estado cristão, isto é, privilegiando ou permitir o isolamento do judeu em relação aos demais súditos, mas fazendo com que sinta a pressão das demais esferas isoladas e permitindo que ele sinta tanto mais essa pressão pelo fato de se encontrar em oposição religiosa à religião dominante. Mas também o judeu só pode se relacionar com o Estado de modo judaico, ou seja, como um estrangeiro em relação ao Estado, ao contrapor a nacionalidade real sua nacionalidade quimérica, ao contrapor à lei real sua lei ilusória, ao crer que tem o direito de isolar-se da humanidade, ao não tornar-se parte do movimento histórico por princípio, ao aguardar um futuro que nada tem a ver com o futuro geral do homem, ao considerar-se um membro do povo judeu e ter o povo judeu na conta de o povo escolhido. Portanto, a título de que vós, judeus, almejais a emancipação, por causa de vossa religião, ela é inimiga mortal da religião de Estado. Como cidadãos do Estado, não há cidadãos do Estado na Alemanha. Como seres humanos, vós não sois seres humanos, e tampouco aqueles a quem apelais. Bauer formulou de maneira nova a questão da emancipação dos judeus, depois de ter feito uma crítica às posições e soluções apresentadas para ela até agora. Ele pergunta: como são constituídos os judeus a ser emancipado e o Estado cristão que deve emancipar? Ele responde com uma crítica à religião judaica, analisando o antagonismo religioso entre judaísmo e cristianismo, juizando sobre a essência do Estado cristão, tudo com audácia, agudeza, vivacidade e meticulosidade, valendo-se de um estilo preciso, tanto quanto substancioso e enérgico. Assim sendo, como Bauer soluciona a questão judaica, a que resultado chega? A formulação de uma pergunta é a sua solução. A crítica à questão judaica é a resposta à questão judaica. O resumo é, portanto, o seguinte: temos de emancipar a nós mesmos antes de poder emancipar outros. A forma mais cristalizada do antagonismo entre judeu e o cristão é o antagonismo religioso. Como se resolve um antagonismo? Tornando-o impossível. Como se faz para tornar impossível um antagonismo religioso? Superando a religião. Assim que judeu e cristão passarem a reconhecer suas respectivas religiões tão somente como estágios distintos do desenvolvimento do espírito humano, como diferentes peles de cobra descartadas pela história, reconhecerem o homem como cobra que nelas trocou de pele, eles não se encontrarão mais em uma relação religiosa, mas apenas em uma relação crítica, científica, em uma relação humana. A ciência constitui então a sua unidade. Todavia, na ciência, os antagonismos se resolvem por meio da própria ciência. Principalmente o judeu alemão se defronta, de modo geral, com a falta de emancipação política e com o pronunciado caráter cristão do Estado.
Contudo, nos termos de Bauer, a questão judaica possui um significado universal, independente das condições especificamente alemãs. Ela constitui a pergunta pela relação entre religião e Estado, pela contradição entre o envolvimento religioso e a emancipação política. A emancipação em relação à religião é colocada como condição tanto ao judeu que quer ser politicamente emancipado, quanto ao Estado que deve emancipar e ser ele próprio emancipado. Bem, o que se diz, e o próprio judeu diz isso, é que o judeu não deve ser emancipado como judeu, não por ser judeu, não por possuir um princípio tão excelente de moralidade e universalmente humano. Antes, o judeu se dará lugar ao cidadão e será cidadão, mesmo que seja judeu, e deva permanecer judeu, ou melhor, ele é e permanecerá judeu apesar de ser cidadão, e viver em condições humanas universais. Sua essência judaica é limitada, sempre em última análise preponderará sobre os seus deveres humanos e políticos. O preconceito permanece apesar de ser sobrepujado por princípios universais. Mas se permanece, acaba sobrepujando tudo mais. Fecha aspas. O judeu só poderia permanecer judeu na vida estatal ao modo sofista, ou seja, na aparência. Caso ele quisesse permanecer judeu, a simples aparência seria, portanto, o essencial, a preponderaria, isto é, sua vida no Estado seria apenas aparência ou uma exceção momentânea em contraposição à essência e à regra. Fecha aspas. Ouçamos como Bauer expõe, em contrapartida, a tarefa do Estado. Ele diz, abre aspas, a França nos proporcionou recentemente deliberações da Câmara dos Deputados de 26 de dezembro de 1840 em relação à questão judaica, assim como faz constantemente em relação a todas as demais questões políticas, a visão de uma vida que é livre, mas que revoga a liberdade pela lei, declarando-a, portanto, também como aparência, em contrapartida, refutando sua lei livre por meio dos atos. Fecha aspas. A liberdade ainda não é lei na França, e a questão judaica ainda não foi resolvida, porque a liberdade jurídica de que os cidadãos são iguais é restringida na vida real, a qual é dominada e fragmentada pelos privilégios religiosos, e essa falta de liberdade na vida retroage sobre a lei, forçando-o a sancionar a diferenciação dos cidadãos em si livres e oprimidos e opressores. Fecha aspas. Quando, então, a questão judaica estaria resolvida na França, abre aspas, o judeu, por exemplo, já teria deixado de ser judeu se sua lei não mais o impedisse de cumprir seus deveres para com o Estado e seus concidadãos, ou seja, por exemplo, comparecer no Shabá à Câmara dos Deputados e participar das deliberações públicas. Todo e qualquer privilégio religioso, ou seja, também o monopólio de uma igreja privilegiada, já teria sido abolido se alguns ou muitos, ou até mesmo a maioria esmagadora, ainda acreditasse ter de cumprir deveres religiosos. E esse cumprimento deveria ser deixado por conta deles como questão puramente privada. Não havendo religião privada, privilegiada, não há mais nenhuma religião. Tirai da religião seu poder de excluir e ela deixará de existir. Do mesmo modo que o Sr. Martin do Nord vislumbrou na sugestão de omitir a menção do domingo na lei uma proposição para declarar que o cristianismo deixou de existir, com o mesmo direito, e esse direito é plenamente justificado, a declaração de que a lei do sábado não é mais obrigatória para os judeus seria a proclamação da dissolução do judaísmo. Bauer exige, portanto, por um lado, que o judeu renuncie ao judaísmo, que o homem em geral renuncie à religião, para tornar-se emancipado como cidadão. Por outro lado, de modo coerente, a superação política da religião constitui para ele a superação de toda a religião. O Estado que pressupõe a religião ainda não é um Estado verdadeiro, um Estado real. Abre aspas. No entanto, a concepção religiosa oferece garantias ao Estado. Mas qual Estado? Que tipo de Estado? Fecha aspas. É nesse ponto que se evidencia a compreensão unilateral da questão judaica. De que modo bastava analisar as questões: quem deve emancipar, quem deve ser emancipado. A crítica tinha uma terceira coisa a fazer. Ela devia perguntar: de que tipo de emancipação se trata? Quais são as condições que têm sua base na essência da emancipação exigida? Então, somente a crítica à emancipação política mesmo poderia constituir a crítica definitiva à questão judaica e sua verdadeira dissolução na questão geral da época.
Bauer incorre em contradições por não alçar a questão a esse nível. Ele impõe condições que não estão fundadas na essência da emancipação política mesma. Ele levanta perguntas que não estão contidas na tarefa que se propôs e resolve problemas que deixam seu questionamento sem resposta. Bauer diz sobre os adversários da emancipação dos judeus, abre aspas, seu único erro foi presumirem que o Estado cristão é o único verdadeiro e não o submeterem à mesma crítica com que contemplaram o judaísmo, fecha aspas. Diante disso, vemos o erro de Bauer no fato de submeter à crítica tão somente o Estado cristão, mas não o Estado como tal, no fato de não investigar a relação entre emancipação política e emancipação humana, em consequência de impor condições que só se explicam a partir da confusão a crítica da emancipação política com a emancipação humana em geral. Em vista da pergunta de Bauer aos judeus, abre aspas, tendes, a partir do vosso ponto de vista, o direito de almejar a emancipação política, fecha aspas. Nós perguntamos em contrapartida, o ponto de vista da emancipação política, tem o direito de exigir dos judeus a supressão do judaísmo e do homem de modo geral, a supressão da religião? A questão judaica deve ser formulada de acordo com o Estado em que o judeu se encontra. Na Alemanha, onde não existe um Estado político, onde não existe o Estado como Estado, a questão judaica é uma questão puramente teológica. O judeu encontra-se em oposição religiosa ao Estado que confessa o cristianismo como sua base. Esse Estado é teólogo, ex-professo, com perfeição. Nesse caso, a crítica que se faz é a crítica à teologia, crítica de dois gumes, crítica à teologia cristã, crítica à teologia judaica. Entretanto, por mais que estejamos nos movendo criticamente, ainda estamos nos movendo no interior da teologia. Na França, o Estado constitucional, a questão judaica é a questão do constitucionalismo, a pergunta referente à parcialidade da emancipação política. Como ali se mantém a aparência de uma religião do Estado, ainda que numa fórmula inexpressiva e autocontraditória, a saber, na fórmula da religião da maioria, a relação entre os judeus e o Estado conserva a aparência de um antagonismo religioso, teológico. Os Estados livres norte-americanos, ao menos em uma parte deles, foram o único lugar em que a questão judaica perdeu seu sentido teológico e que se tornou uma questão realmente secular. Só onde o Estado político exige, em sua forma plenamente desenvolvida, a relação do judeu, de modo geral, do homem religioso, com o Estado político, ou seja, a relação entre a religião e o Estado, pode emergir em sua peculiaridade e em sua pureza. A crítica a essa relação deixa de ser uma crítica teológica no momento em que o Estado deixa de se comportar teologicamente para com a religião, no momento em que ele se comporta como Estado, isto é, politicamente, para com a religião. A crítica transforma-se, então, em crítica ao Estado político. Justamente no ponto em que a questão deixa de ser teológica, a crítica de Bauer deixa de ser crítica. Abre aspas, no, citação em francês, que eu não sei francês, não vou ler. Ah, não, tem aqui a tradução. Sim, há algum, não é uma tradução, mas enfim, sim, há alguns estados norte-americanos em que lá a Constituição, e ainda assim, ah, não, tem no meio aqui, tem as traduções aqui. Abre aspas, nota 3, abre aspas. Nos Estados Unidos, não há nem religião do Estado, nem uma religião oficial da maioria, nem a preeminência de um culto sobre outro. O Estado não se ocupa com nenhum culto. Sim, há alguns estados norte-americanos em que a Constituição não estabelece qualquer crença religiosa ou a prática de um determinado culto como condição para obter privilégios políticos. Ainda assim, nos Estados Unidos não se crê que um homem sem religião possa ser um homem honesto. Molto bene. Ainda assim, a América do Norte é sobretudo a terra da religiosidade, como asseguram a uma só voz Beaumont, Tocqueville e o inglês Hamilton. Os estados norte-americanos, entretanto, são para nós apenas um exemplo. A pergunta é: como se comporta a emancipação política plena para com a religião? Se até mesmo no país da emancipação política plena encontramos não só a existência da religião, mas a existência da mesma em seu frescor e sua força vitais, isso constitui a prova de que a presença da religião não contradiz a planificação do Estado.
Como, porém, a existência da religião é a existência de uma carência, a fonte dessa carência só pode ser procurada na essência do próprio Estado. Para nós, a religião não é mais a razão, apenas o fenômeno da limitação mundana. Em consequência, explicamos o envolvimento religioso dos cidadãos livres a partir de seu envolvimento secular. Não afirmamos que eles devam primeiro suprimir sua limitação religiosa para depois suprimir suas limitações seculares. Afirmamos, isto sim, que eles suprimem sua limitação religiosa no momento em que suprimem suas barreiras seculares. Não transformamos as questões mundanas em questões teológicas, transformamos as questões teológicas em questões mundanas. Tendo a história sido, por isso, tempo suficiente dissolvida em superstição, passamos agora a dissolver a superstição em história. A questão da relação entre emancipação política e religião transforma-se para nós na questão da relação entre emancipação política e emancipação humana. Criticamos a debilidade religiosa do Estado político ao criticar o Estado político em sua construção secular, independentemente de sua debilidade religiosa. Humanizamos a contradição entre o Estado e uma determinada religião, como, por exemplo, o judaísmo, em termos de contradição entre o Estado e determinados elementos seculares, em termos de contradição entre o Estado e a religião de modo geral, em termos de contradição entre o Estado e seus pressupostos gerais. A emancipação política do judeu, do cristão, do homem religioso, de modo geral, consiste na emancipação do Estado em relação ao judaísmo, ao cristianismo, à religião como tal. Na sua forma de Estado, no modo apropriado à sua essência, o Estado se emancipa da religião, emancipando-se da religião do Estado. Isto é, quando o Estado como Estado não professa nenhuma religião, mas ao contrário, professa-se Estado. A emancipação política em relação à religião não é emancipação já efetuada, isenta de contradições em relação à religião, porque a emancipação política ainda não constitui um modo já efetuado, isento de contradições da emancipação humana. O limite da emancipação política fica evidente de imediato no fato de o Estado ser capaz de se libertar de uma limitação sem que o homem realmente fique livre dela, no fato de que o Estado ser capaz de ser um Estado livre, Freistaat, república, sem que o homem seja um homem livre. O próprio Bauer admite isso tacitamente quando impõe a seguinte condição à emancipação política, abre aspas, todo e qualquer privilégio religioso, ou seja, o monopólio de uma igreja privilegiada, já teria sido abolido, e se alguns ou muitos, ou até mesmo a maioria esmagadora ainda acreditasse ter de cumprir deveres religiosos, esse cumprimento deveria ser deixado por conta deles como uma questão puramente privada, fecha aspas. O Estado pode, portanto, já ter se emancipado da religião, mesmo que a maioria esmagadora continue religiosa. A maioria esmagadora não deixa de ser religiosa pelo fato de ser religiosa em privado. Porém, o comportamento do Estado, principalmente do Estado livre, para com a religião, nada mais é do que o comportamento das pessoas que compõem o Estado para com a religião. Disso decorre que o homem se liberta de uma limitação valendo-se do meio chamado Estado, ou seja, que ele se liberta politicamente, colocando-se em contradição consigo mesmo, alteando-se acima dessa limitação de maneira abstrata e limitada, ou seja, de maneira parcial. Decorre, ademais, que o homem, ao se libertar politicamente, liberta-se através de um desvio, isto é, de um meio, ainda que se trate de um meio necessário. Decorre, por fim, que, mesmo proclamando-se ateu pela intermediação do Estado, isto é, declarando o Estado ateu, o homem continua religiosamente condicionado, justamente porque ele só reconhece a si mesmo mediante um desvio, através de um desvio. A religião é exatamente o reconhecimento do homem mediante um desvio, através de um mediador. O Estado é o mediador entre o homem e a liberdade do homem. Cristo é o mediador sobre o qual o homem descarrega toda a sua divindade, todo o seu envolvimento religioso, assim como o Estado é o mediador para o qual ele transfere toda a sua impiedade, toda a sua desenvoltura humana. A elevação política do homem acima da religião compartilha de todos os defeitos e de todas as vantagens de qualquer elevação política. O Estado, como Estado, anula, por exemplo, a propriedade privada. O homem declara, em termos políticos, a propriedade privada como abolida, assim que abole o caráter censitário da elegibilidade ativa e passiva, como ocorreu em muitos estados norte-americanos. Hamilton interpreta esse fato com muito certo do ponto de vista político, com muito acerto do ponto de vista político, quando diz, abre aspas, a grande massa levou a melhor sobre os proprietários e a riqueza em dinheiro, fecha aspas.
Acaso a propriedade privada não estaria abolida, em princípio, se o não proprietário se tornasse legislador do proprietário? A estratificação censitária é a última forma política de reconhecimento da propriedade privada. No entanto, a anulação política da propriedade privada não só leva à anulação da propriedade privada, mas até mesmo pressupõe. O Estado anula a sua maneira de diferenciação por nascimento, estamento, formação e atividade laboral, declarar nascimento, estamento, formação e atividade laboral como diferenças apolíticas, ao proclamar cada membro do povo, sem consideração dessas diferenças, como participante igualitário da soberania nacional, ao tratar todos os elementos da vida real de um povo a partir do ponto de vista do Estado. Não obstante, o Estado permite que a propriedade privada, a formação, a atividade laboral atuem à maneira delas, isto é, como propriedade privada, como formação, como atividade laboral, e tornem efetiva a sua essência particular. Longe de anular essas diferenças fáticas, ele existe tão somente como pressuposto delas. Ele só se percebe como Estado político e a sua universalidade só se torna efetiva em oposição a esses elementos próprios dele. Sendo assim, Hegel determina a relação entre o Estado político e a religião com muito acerto quando diz, abre aspas, para que o Estado chegue à existência como realidade moral do espírito ciente de si mesmo, faça necessária sua diferenciação em relação à forma da autoridade e da fé. Mas essa diferenciação só aparece na medida em que ocorre uma divisão no lado eclesial. Só assim, pela via das igrejas particulares, o Estado obtém a universalidade da ideia. O princípio de sua forma ele confere existência. Hegel, Filosofia do Direito. Isso mesmo, só assim, pela via dos elementos particulares, é que o Estado se constitui como universalidade. O Estado político pleno constitui, por sua essência, a vida do gênero humano em oposição à sua vida material. Todos os pressupostos dessa vida egoísta continuam subsistindo fora da esfera estatal na sociedade burguesa, só que como qualidades da sociedade burguesa, onde o Estado político atingiu sua verdadeira forma definitiva. O homem leva uma vida dupla, não só mentalmente na consciência, mas também na realidade, na vida concreta. Ele leva uma vida celestial e uma vida terrena, a vida na comunidade política, na qual ele se considera um ente comunitário, e a vida na sociedade burguesa, na qual ele atua como pessoa particular, encara as demais pessoas como meios, degrada em si próprio a condição de meio e se torna um joguete na mão de poderes estranhos a ele. A relação entre o Estado político e a sociedade burguesa é tão espiritualista quanto a relação entre o céu e a terra. A antítese entre os dois é a mesma. E o Estado político a supera da mesma maneira que a religião supera a limitação do mundo profano, isto é, sendo igualmente forçado a reconhecê-la, produzi-la e deixar-se dominar por ela. Na sua realidade mais imediata, na sociedade burguesa, o homem é um ente profano. Nesta, onde constitui para si mesmo e para outros um indivíduo real, ele é um fenômeno inverídico. No Estado, em contrapartida, no qual o homem equivale a um ente genérico, ele é um membro imaginário de uma soberania fictícia, tendo sido privado de sua vida individual real e preenchida com uma universalidade real. O conflito que emerge entre o homem que professa como uma religião particular e sua cidadania, entre ele e as demais pessoas como membros da sociedade, reduz-se à divisão secular entre o Estado político e a sociedade burguesa. Para o homem como bourgeois, aqui, membro da sociedade burguesa, a vida no Estado é apenas aparência ou uma exceção momentânea à essência e à regra. Todavia, o bourgeois, como judeu, só permanece na vida do Estado mediante o sofisma. Assim como o citoyen, cidadão, só permaneceu judeu ou bourgeois sofismando. Mas essa sofística não é pessoal, é a sofística do próprio Estado político. A diferença entre o homem religioso e o cidadão é a diferença entre o mercador e o cidadão, entre o diarista e o cidadão, entre o proprietário de terras e o cidadão, entre o indivíduo vivo e o cidadão. A contradição que se interpõe entre o homem religioso e o homem político é a mesma que existe entre o bourgeois e o citoyen, entre o membro da sociedade burguesa e sua pele de leão política. Essa desavença secular, a qual acaba se reduzindo toda a questão judaica, ou seja, a relação entre o Estado político e seus pressupostos, quer se trate de elementos materiais, como a propriedade privada, etc., ou espirituais, como a formação e a religião, a desavença entre o interesse geral e o interesse particular, a divisão entre o Estado político e a sociedade burguesa,
Todos esses antagonismos seculares são mantidos por Bauer quando ele polemiza contra a sua expressão religiosa. O fundamento da sociedade burguesa, a saber, a carência que assegura a sua subsistência, garante sua necessidade, é justamente o que expõe essa sua subsistência a constantes perigos. Mantém dentro dela um elemento de insegurança e produz aquela mistura em constante mutação de pobreza e riqueza, carência e prosperidade, que gera mudança de modo geral. Confira-se toda a seção à sociedade burguesa, que foi conhecida em conformidade com as linhas gerais da filosofia do direito de Hegel. A sociedade burguesa, em seu antagonismo ao Estado político, é reconhecida como necessária, porque o Estado político é reconhecido como necessário. A emancipação política, de fato, representa um grande progresso. Não chega a ser a forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Que fique claro, não estamos falando aqui de emancipação real, de emancipação prática. O homem se emancipa politicamente da religião, banindo-a do direito público para o direito privado. Ela não é mais o espírito do Estado, no qual o homem, ainda que de modo limitado, sob formas bem particulares e dentro de uma esfera específica, se comporta como ente genérico ou em comunidade com outros homens. Ela passou a ser o espírito da sociedade burguesa, a esfera do egoísmo, do bellum omnium contra omnes, da guerra de todos contra todos. Ela não é mais a essência da comunidade, mas a essência da diferença. Ela se tornou a expressão da separação entre o homem e sua comunidade, entre si mesmo e os demais homens, como era originalmente. Ela já não passa de uma profissão abstrata da perversidade particular, do capricho privado, da arbitrariedade. A interminável fragmentação da religião, por exemplo, na América do Norte, confere-lhe já exteriormente a forma de uma questão puramente individual. Ela foi desbancada para o meio dos interesses privados e degradada da comunidade como comunidade. Todavia, não tenhamos ilusões quanto ao limite da emancipação política. A cisão do homem em público e privado, o deslocamento da religião do Estado para a sociedade burguesa, não constitui um estágio, sim a realização plena da emancipação política, a qual, portanto, não anula nem busca anular a religiosidade real do homem. A dissociação do homem em judeu e cidadão, em protestante e cidadão, em homem religioso e cidadão, essa dissociação não é uma mentira frente à cidadania. Não constitui uma forma de evitar a emancipação política, mas é a própria emancipação política. Ela representa um modo político de se emancipar da religião. No entanto, nos períodos em que o Estado político é gerado por meio da violência como Estado político a partir da sociedade burguesa, em que a autolibertação humana procura realizar-se sobre a forma da autolibertação política, o Estado pode e deve avançar até a abolição da religião, até a destruição da religião. Porém, somente na medida em que avance até a abolição da propriedade privada, até o máximo, até o confisco, a taxação progressiva, em que avance até a abolição da vida, até a guilhotina, nos momentos em que está particularmente autoconfiante, a vida política procura esmagar seu pressuposto, a sociedade burguesa e seus elementos, e constituir-se como a vida real e sem contradição do gênero humano. No entanto, ela só consegue fazer isso caindo em contradição violenta com suas próprias pré-condições de vida, ou seja, declarando a revolução como permanente e, em consequência disso, o drama político termina tão necessariamente com a restauração da religião, da propriedade privada de todos os elementos da sociedade burguesa, quanto a guerra termina com a paz. Pois o Estado cristão consumado não é o assim chamado Estado cristão que confessa o cristianismo como seu fundamento, como a religião do Estado, e, em consequência, comporta-se de modo excludente para com as demais religiões. O Estado cristão consumado é antes o Estado ateu, o Estado democrático, o Estado que aponta à religião um lugar dentre os demais elementos da sociedade burguesa. O Estado que ainda não deixou de ser teólogo, que ainda professa a confissão de fé do cristianismo em termos oficiais, que ainda não ousa se proclamar como Estado, ainda não logrou expressar de forma secular, humana, em sua realidade como Estado, o fundamento humano, cuja expressão entusiástica é o cristianismo. O assim chamado Estado cristão nada mais é do que o não-Estado, porque o que nele pode efetuar-se em termos de criação realmente humana não é o cristianismo como religião, mas tão somente o pano de fundo humano da religião cristã. O assim chamado Estado cristão constitui, na verdade, a negação cristã do Estado, mas jamais a realização estatal do cristianismo. O Estado que continua a professar o cristianismo na forma da religião
ainda não o professa na forma de Estado, pois continua a comportar-se religiosamente para com a religião. Isto é, ele não é a realização efetiva do fundamento humano da religião, porque ainda se reporta à irrealidade, a figura imaginária desse cerne humano. O assim chamado Estado cristão é o Estado incompleto. Ele tem a religião na conta de complemento e santificação de sua incompletude. Sendo assim, a religião se torna para ele um meio, e ele se constitui no estado da hipocrisia. Há uma grande diferença entre o estado completo, enumerar a religião entre seus pressupostos por causa da deficiência inerente à essência universal do Estado. O Estado incompleto declarar a religião como seu fundamento por causa da deficiência inerente à sua existência particular de Estado deficiente. No último caso, a religião se torna política incompleta. No primeiro caso, manifesta-se na religião a incompletude até mesmo da política completa. O assim chamado Estado cristão necessita da religião cristã para completar-se como Estado. O Estado democrático, o Estado real, não necessita da religião para chegar à sua completude política. Ele pode, pois, abstrair da religião, pois nele se realiza efetivamente em termos seculares o fundamento humano da religião. O assim chamado Estado cristão, em contrapartida, comporta-se politicamente para com a religião e religiosamente para com a política. Ao rebaixar as formas estatais à condição da aparência, ele rebaixa na mesma proporção a religião a essa condição. Para obter clareza sobre esse antagonismo, observemos a construção que Bauer faz do Estado cristão, construção que resultou da análise do Estado germânico cristão. Bauer diz o seguinte, abre aspas, para demonstrar a impossibilidade ou a não existência de um Estado cristão, apontou-se recentemente com mais frequência para aquelas exigências no Evangelho de que o Estado atual não só segue, nem pode seguir, se não quiser se dissolver completamente como Estado. Mas essa questão não é tão simples assim. O que exigem aqueles ditos evangélicos, a autonegação sobrenatural, submissão à autoridade da revelação, o distanciamento em relação ao Estado, a superação das condições seculares. E é justamente isso que exige e realiza o Estado cristão. Ele se apropria do espírito do Evangelho. O fato de não expressar esse espírito nos termos próprios do Evangelho deve-se unicamente a que o expressa em formas estatais, isto é, em formas que, na verdade, são emprestadas no sistema estatal vigente neste mundo, mas que, no renascimento religioso que tem de experimentar, são degradadas à mera aparência. Trata-se de um distanciamento em relação ao Estado que lança mão das formas estatais para realizar-se. Fecha aspas. Bauer passa a desenvolver, então, as ideias de que o povo do Estado cristão é apenas um não-povo, que ele não possui mais vontade própria, mas que sua verdadeira existência reside no superior ao qual ele está subordinado, ao qual, no entanto, originalmente e por natureza lhe é estranho. Isto é, veio a ele dado por Deus sem sua participação ativa, que as leis desse povo não são feitas por ele, mas constituem revelações positivas, que seu líder necessita de mediadores privilegiados com o povo propriamente dito, com a massa, que essa massa mesma se decompõe em uma grande quantidade de círculos particulares constituídos e determinados pelo acaso, os quais se diferenciam por seus interesses, paixões e preconceitos específicos, e obtêm como privilégio a permissão de delimitar-se mutuamente uns aos outros, etc. Só que o próprio Bauer diz, abre aspas, se a política nada mais é do que a religião, então ela não deve ser política, da mesma forma que a atividade de lavar panelas para ser considerada um assunto religioso não pode ser vista como uma questão econômica, fecha aspas. Entretanto, no Estado germânico cristão, a religião é uma questão econômica, assim como a questão econômica é a religião. No Estado germânico cristão, a dominação da religião é a religião da dominação. A separação entre o espírito do evangelho e a letra do evangelho constitui um ato irreligioso. O Estado que faz o evangelho se expressar nos termos da política, em termos distintos daqueles do Espírito Santo, comete um sacrilégio, se não aos olhos humanos, com certeza aos seus olhos religiosos. O Estado que professa o cristianismo como uma norma máxima, que professa a Bíblia como sua carta magna, deve ser confrontado com as palavras da Sagrada Escritura, pois todo o teor da Escritura é sagrado. Esse estado, tanto quanto o lixo humano sobre o qual está fundado, cai numa contradição dolorosa e insuperável do ponto de vista da consciência religiosa, quando é remetido às exigências do Evangelho,
que ele não só segue, como nem pode seguir se não quiser se dissolver completamente como Estado. E porque ele não quer se dissolver completamente? Ele próprio não possui uma resposta para dar a si nem a outros. Diante da sua própria consciência, o Estado cristão oficial é um dever ser, uma realização cuja realização é inatingível, que só consegue constatar a realidade de sua existência mediante mentiras cantadas a si próprio e que, em consequência disso, será um constante objeto de dúvidas para si próprio, um objeto não confiável, problemático. A crítica tem, portanto, todo o direito de forçar o Estado que se reporta à Bíblia a um distúrbio de consciência, no qual ele próprio não sabe mais se é uma ilusão ou uma realidade, em que a infâmia de seus fins seculares, para as quais a religião serve de cobertura, cai em um conflito indissolúvel com a honradez de sua consciência religiosa, que vê a religião como finalidade do mundo. Esse estado só consegue se libertar de seu tormento interior, tornando-se o carrasco da Igreja Católica. Diante desta, que declara o poder secular como seu serviçal, o Estado é impotente. Impotente é o poder secular que afirma representar a dominação do espírito religioso. Só no assim chamado Estado cristão, o que tem validade é a alienação, e não o homem. O único homem que tem valor, o rei, é um ente diferenciado especificamente dos demais homens, mas ele próprio ainda é religioso, vinculado diretamente com o céu, com Deus. As relações que vigoram nesse caso ainda são relações de fé. Nesse caso, portanto, o espírito religioso ainda não foi realmente secularizado. Todavia, o espírito religioso não pode ser secularizado realmente, pois o que é ele próprio, senão a forma não secular de um estado, de um estágio do desenvolvimento do espírito humano. O espírito religioso somente pode ser realizado na medida em que o estágio de desenvolvimento do espírito humano, do qual ele é a expressão religiosa, emergir em sua forma secular e assim se constituir. Isso sucede no Estado democrático. O fundamento desse Estado não é o cristianismo, mas o fundamento humano do cristianismo. A religião permanece a consciência ideal, não secular de seus membros, porque é a forma ideal do estágio de desenvolvimento humano, que nela efetivamente é realizado. Os membros do Estado político se constituem como religiosos mediante o dualismo de vida individual e vida como gênero, de vida em sociedade burguesa e vida política. O homem se constitui como religioso quando se comporta em relação à vida estatal, que se encontra além de sua individualidade real, como se essa fosse sua verdadeira vida. Ele é religioso na medida em que, nesse caso, a religião representa o espírito da sociedade burguesa, a expressão da divisão e do distanciamento entre as pessoas. A democracia política é cristã pelo fato de que nela o homem, não apenas o homem, mas cada homem, não apenas um homem, mas cada homem, é considerado um ente soberano, o ente supremo. Ainda que seja o homem em sua manifestação inculta, não social, o homem em sua existência casual, o homem assim como está, o homem do seu jeito corrompido pela organização de toda a nossa sociedade, perdido para si mesmo, alienado, sujeito à dominação por relações e elementos desumanos. Em suma, o homem que não chegou a ser um ente genérico real. Na democracia, a quimera, o sonho, o postulado do cristianismo, ou seja, a soberania do homem, só que como ente estranho e distinto do homem real, tornou-se realidade, presença palpável, máxima secular. Na democracia plenamente realizada, a própria consciência religiosa e teológica se considera tanto mais religiosa, quanto mais teológica, quanto mais aparenta ser destituída de relevância política, de propósitos terrenos, quanto mais aparenta ser um assunto do espírito avesso ao mundo, expressão da mentalidade estreita, produto da arbitrariedade da fantasia, quanto mais for uma vida realmente transcendente. O cristianismo chega à expressão prática de sua relevância religiosa universal ao agrupar lado a lado as mais distintas cosmovisões na forma do cristianismo, e não só isso, ao passar a nem mesmo colocar aos outros a exigência de seguir o cristianismo, mas apenas a religião em termos gerais, qualquer religião, conforme escrito de Beaumont, anteriormente mencionado. A consciência religiosa se deleita com a riqueza dos antagonismos religiosos e da pluralidade religiosa. Demonstramos, portanto, que a emancipação política em relação à religião permite que a religião subsista, ainda que já não se trate de uma religião privilegiada.
A contradição em que se encontra o adepto de uma religião em particular com a sua cidadania é apenas uma parte da contradição secular universal entre o Estado político e a sociedade burguesa. A realização plena do Estado cristão constitui o Estado que se professa como Estado e abstrai da religião de seus membros. A emancipação do Estado em relação à religião não é a emancipação do homem real em relação à religião. Não estamos, portanto, dizendo aos judeus, como faz Bauer, vós não podeis vos tornar politicamente emancipados sem vos emancipar radicalmente do judaísmo. Estamos lhe dizendo antes, pelo fato de poderdes vos emancipar politicamente sem vos desvincular completa e irrefutavelmente do judaísmo, a emancipação política não é por si mesma a emancipação humana. Se vós, judeus, quereis vos emancipar politicamente sem vos emancipar em termos humanos, então a parcialidade e a contradição não se acham apenas em vós, mas também na essência e na categoria da emancipação política. Estando envolvidos nessa categoria, compartilhais um envolvimento universal. Assim como o Estado evangeliza, quando, na qualidade de Estado, comporta-se como cristão para com o judeu, assim o judeu politiza, quando, na qualidade de judeu, reivindica direito cidadão. Mas se o homem, na qualidade de judeu, for possibilitado tornar-se politicamente emancipado, a receber os direitos cidadão, ele poderia reivindicar a receber os assim chamados direitos humanos. Bauer contesta isto. Abre aspas. A pergunta é se o judeu como tal, isto é, o judeu que admite ser forçado por sua verdadeira essência a viver eternamente segregado dos demais, seria capaz de acolher e considerar aos demais os direitos humanos universais. Fecha aspas, abre aspas. A ideia dos direitos humanos só foi revelada ao mundo cristão no século passado. Ele não é inerente ao homem, sendo antes conquistada na luta contra as tradições históricas em que o homem vem sendo educado até agora. Assim, os direitos humanos não são um presente da natureza, nenhum dote da história pregressa, mas o prêmio da luta contra o caráter fortuito do nascimento e contra os privilégios que a história legou de geração para geração até o presente momento. Eles são o resultado da formação, e só quem os conquistou e mereceu para si pode possuí-los. Fecha aspas, abre aspas. Diante disso, o judeu pode realmente tomar posse deles. Enquanto ele for judeu, a essência limitada que faz dele um judeu necessariamente será vitoriosa contra a essência humana que deveria vinculá-lo como homem aos demais homens, ou separará dos não-judeus. Por meio dessa separação, ele declara que a essência particular que faz dele um judeu constitui sua verdadeira essência suprema, diante da qual a essência humana deve retroceder. Fecha aspas, abre aspas. Do mesmo modo, o cristão como cristão não pode conceder quaisquer direitos humanos. Fecha aspas. De acordo com Bauer, o homem deve renunciar ao privilégio da fé para poder acolher os direitos humanos universais. Observemos por um momento os assim chamados direitos humanos, mais precisamente os direitos humanos sob sua forma autêntica, ou seja, sob a forma que eles assumem entre seus descobridores, entre os norte-americanos e franceses. Esses direitos humanos são, em parte, direitos políticos, direitos que são exercidos somente em comunhão com outros. O seu conteúdo é constituído pela participação na comunidade, mais precisamente na comunidade política, no sistema estatal. Eles são classificados sob a categoria da liberdade política, sob a categoria dos direitos do cidadão, os quais, como vimos, de modo algum pressupõem a superação positiva e irrefutável da religião e, portanto, inclusive por exemplo do judaísmo. Resta, então, analisarem a outra parte dos direitos humanos, os droits de l'homme, direitos do homem, na medida em que são distintos dos droits du citoyen, direitos do cidadão. Entre eles se encontra a liberdade de consciência, o direito de praticar qualquer culto. O privilégio da fé é expressamente reconhecido, quer seja como direito humano ou como consequência de outro direito humano, a liberdade. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ninguém pode ser incomodado por causa das suas opiniões, mesmo religiosas. A liberdade a todo homem de praticar o culto religioso do qual é adepto. O livre exercício dos cultos. A necessidade
Em relação ao direito de publicar suas ideias e opiniões, congregar-se e praticar seu culto, chega-se a dizer até mesmo o seguinte: a necessidade de enunciar esses direitos supõe ou a presença ou a lembrança recente do despotismo. Compare-se com a Constituição de 1795. Tarará, tarará. Todo homem, todos os homens receberam da natureza o direito independente de orar ao Todo-Poderoso segundo as inspirações de sua consciência. Ninguém pode ser forçado com base na lei ou a professar contra sua vontade qualquer culto ou ofício divino, introduzi-los ou apoiá-los. Em hipótese nenhuma, qualquer autoridade humana pode interferir em questões de consciência nem exercer controle sobre as forças da alma. 16, nota 16. Entre os direitos naturais, há alguns que, por sua natureza, são inalienáveis, porque não poderiam ser substituídos por nada que lhes seja equivalente. Entre eles estão os direitos de consciência. A incompatibilidade entre religião e direitos humanos está longe do horizonte dos direitos humanos, que o direito de ser religioso e de ser religioso da maneira que se achar melhor, de praticar o culto de sua religião particular, é antes enumerado expressamente entre os direitos humanos. O privilégio da fé é um direito humano universal. Os droits de l'homme, os direitos humanos, são diferenciados como tais dos droits du citoyen, dos direitos do cidadão. Quem é este homem que é diferenciado do citoyen? Ninguém mais, ninguém menos que o membro da sociedade burguesa. Porque o membro da sociedade burguesa é chamado de homem pura e simplesmente porque seus direitos são chamados de direitos humanos, a partir de que explicaremos este fato, a partir da relação entre o Estado político e a sociedade burguesa, a partir da essência da emancipação política. Antes de tudo, constataremos o fato de que os assim chamados direitos humanos, os droits de l'homme, diferentemente dos droits du citoyen, nada mais são do que os direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade. A Constituição mais radical, a Constituição de 1793, chega a afirmar esses direitos, etc., os direitos naturais e imprescritíveis são a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. Em que consiste a liberté? A liberdade é o poder que pertence ao homem de fazer tudo quanto não prejudica os direitos do próximo. Ou conforme a Declaração dos Direitos Humanos de 1791, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica nenhum outro. A liberdade equivale, portanto, ao direito de fazer e promover tudo o que não prejudique a nenhum outro homem, o limite dentro do qual cada um pode mover-se de modo a não prejudicar o outro é determinado pela lei, do mesmo modo que o limite entre dois terrenos é determinado pelo poste da cerca. Trata-se da liberdade do homem como mônada isolada recolhida dentro de si mesma, porque o judeu, segundo Bauer, é incapaz de acolher os direitos humanos, abre aspas, enquanto ele for judeu, a essência limitada que faz dele um judeu necessariamente será vitoriosa contra a essência humana que deveria vinculá-lo como homem aos demais homens e o separará dos não-judeus, fecha aspas. No entanto, o direito humano à liberdade não se baseia na vinculação do homem com os demais homens, mas, ao contrário, na separação entre um homem e outro. Trata-se do direito a essa separação, do direito do indivíduo limitado a si mesmo. A aplicação prática do direito humano à liberdade equivale ao direito humano à propriedade privada. Em que consiste o direito humano à propriedade privada? Artigo 16. O direito de propriedade privada é aquele que pertence a todo cidadão de gozar e dispor da vontade de seus bens, rendas, o fruto do trabalho da sua indústria. O direito humano à propriedade privada, portanto, é o direito de desfrutar a seu bel prazer, a son gré, sem levar outros em consideração, independentemente da sociedade, do seu patrimônio, e dispor sobre ele é o direito em proveito próprio. Aquela liberdade individual, junto com esta, sua aplicação prática compõe a base da sociedade burguesa.
Ela faz com que cada homem veja no outro homem não a realização, mas ao contrário, a restrição da sua liberdade. Mas, acima de tudo, ela proclama o direito humano. De Joé, restam ainda os outros direitos humanos, a égalité e a sûreté. A égalité, aqui em seu significado não político, jamais, em seu significado político, a égalité, aqui em seu significado não político, nada mais é do que a igualdade da liberté acima descrita, a saber, que cada homem é visto uniformemente como mônada e repousa em si mesmo. A Constituição de 1795 define esse conceito de igualdade, fazendo justiça à sua relevância, aos seguintes termos. A igualdade consiste em que a lei é a mesma para todos, quer ela esteja protegendo, quer esteja punindo. E a sûreté, artigo 8. A segurança consiste na proteção concedida pela sociedade a cada um de seus membros para a conservação de sua pessoa, de seus direitos e de suas propriedades. A segurança é o conceito social supremo da sociedade burguesa. O conceito da polícia, no sentido de que o conjunto da sociedade só existe para garantir a cada um de seus membros a conservação de sua pessoa, de seus direitos e de sua propriedade. Nesses termos, Hegel chama a sociedade burguesa de estado da emergência e do entendimento. Através do conceito da segurança, a sociedade burguesa não se eleva acima do seu egoísmo. A segurança é, antes, a asseguração do seu egoísmo. Portanto, nenhum dos assim chamados membros da sociedade burguesa, a saber, como indivíduo recolhido ao seu interesse privado e ao seu capricho privado e separado da comunidade. Muito longe de conceberem o homem como um ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do gênero, a sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação da sua autonomia original. O único laço que nos une é a necessidade natural, a carência e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta. Fato deveras enigmático é ver que um povo que mal está começando a se libertar, a derrubar todas as suas barreiras que separam dos diversos membros do povo, a fundar uma comunidade política, é ver esse povo proclamar solenemente a declaração do homem egoísta, separado do semelhante da comunidade, e até repetir esta proclamação no momento em que a única coisa que pode salvar a nação é a entrega mais heróica possível, a qual, por isso mesmo, é exigida imperativamente, no momento em que faz constar na ordem do dia o sacrifício de todos os interesses da sociedade burguesa, em que o egoísmo precisa ser punido como crime. Declaração dos Direitos do Homem, etc., de 1793. Este fato se torna ainda mais enigmático quando vemos que a cidadania, a comunidade política, é rebaixada pelos emancipadores à condição de mero meio para a conservação desses assim chamados direitos humanos, e que, portanto, o citoyen é declarado como serviçal do homem egoísta. Quando vemos que a esfera em que o homem se comporta como ente comunitário é inferiorizada em relação àquela que se comporta como ente parcial, quando vemos, por fim, que não o homem como citoyen, mas o homem como bourgeois é assumido como verdadeiro, como homem propriamente dito e verdadeiro. O objetivo abre aspas, o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos dos homens naturais e imprescritíveis, fecha aspas, Declaração des Droits, 1791. O governo é instituído para garantir ao homem o gozo desses direitos naturais e imprescritíveis. Declaração de 1793, artigo 1. Portanto, até mesmo os momentos do seu entusiasmo juvenil, levado ao extremo pela pressão das circunstâncias, a vida política se declara como um simples meio cujo fim é a vida da sociedade burguesa. É verdade que sua praxis revolucionária se encontra em flagrante contradição com a sua teoria. No mesmo momento em que, por exemplo, a segurança declarada como um direito humano põe-se a violação do sigilo da correspondência publicamente na ordem do dia. No mesmo momento em que a liberté indefinida da pressa, a liberdade restrita da imprensa, é garantida como consequência do direito humano à liberdade individual,
A liberdade de imprensa é totalmente anulada, pois a liberdade de imprensa não pode ser permitida quando fere a liberdade universal, fecha aspas. Robespierre, não sei o que. Isso quer dizer, portanto, que o direito humano à liberdade deixa de ser um direito assim que entra em conflito com a vida política, ao passo que, pela teoria, a vida política é tão somente garantia dos direitos humanos, dos direitos do homem individual e, portanto, deve ser abandonada assim que começa a entrar em contradição com seus fins, com esses direitos humanos. Portanto, a praxis é apenas a exceção, a teoria é a regra. Mas assim que encarássemos a própria praxis revolucionária como posicionamento correto frente à questão, ainda restaria resolver este enigma, porque na consciência dos emancipadores políticos, a relação está posta de cabeça para baixo, de modo que o fim aparece como o meio e o meio como o fim. Essa ilusão de ótica de sua consciência ainda seria o mesmo enigma, ainda que neste caso o enigma teórico, psicológico. A solução desse enigma é simples. A emancipação política representa concomitantemente a dissolução da sociedade antiga, sobre a qual está baseado o sistema estatal alienado do povo, o poder do soberano. A revolução política é a revolução da sociedade burguesa. Qual era o caráter da sociedade antiga? Uma palavra basta para caracterizá-la: a feudalidade. A sociedade burguesa antiga possuía um caráter político imediato, isto é, os elementos da vida burguesa, como por exemplo a posse ou a família ou o modo de trabalho, foram elevados à condição de elementos da vida estatal das formas da suzerania, do estamento e da corporação. Nessas formas, elas determinavam a relação de cada indivíduo com a totalidade do Estado, ou seja, sua relação política, ou seja, sua relação de separação e exclusão dos demais componentes da sociedade. Aquela organização da vida nacional de fato não elevou a posse ou o trabalho à condição de elementos sociais, mas, ao contrário, completou sua separação da totalidade do Estado e os constituiu em sociedades particulares dentro da sociedade. Entretanto, as funções vitais e as condições da vida da sociedade burguesa permaneciam sendo políticas, ainda que no sentido da feudalidade, isto é, elas excluíam o indivíduo da totalidade do Estado, transformavam a relação particular de sua corporação com a totalidade do Estado em sua própria relação universal com a vida nacional, assim como transformavam sua atividade e situação burguesa específica em sua atividade e situação universal. Como consequência necessária desta organização, a unidade do Estado, assim como o poder universal do Estado, que constitui a consciência, a vontade e a atividade da unidade do Estado, manifestam-se como assunto particular de um soberano e de seus serviçais, separados do povo. A revolução política que derrubou esse poder do soberano e alçou os assuntos do Estado à condição de assuntos de toda a nação, que constituiu o Estado político como assunto universal, isto é, como Estado real, desmantelou forçosamente o conjunto dos estamentos, corporações, guildas, privilégios, que eram outras tantas expressões da separação entre o povo e seu sistema comunitário. Desse modo, a revolução política superou o caráter político da sociedade burguesa. Ela decompôs a sociedade burguesa em seus componentes mais simples, ou seja, nos indivíduos, por um lado, e por outro, nos elementos materiais e espirituais que compõem o teor vital, a situação burguesa desses indivíduos. Ela desencadeou o espírito político que estava como que fragmentado, decomposto, disperso nos diversos becos sem saída da sociedade feudal. Ela o congregou a partir dessa dispersão, depurou-a da sua mistura com a vida burguesa e o constituiu como a esfera do sistema comunitário, da questão universal do povo, com independência ideal em relação àqueles elementos particulares da vida burguesa. A atividade vital específica e a situação vital específica foram reduzidas a uma importância apenas individual. Elas não mais constituíam a relação universal do indivíduo com a totalidade do Estado. A questão pública, como tal, se tornou antes a questão universal de cada indivíduo e a função pública se tornou uma função universal. Só que a realização plena do idealismo do Estado representou concomitantemente a realização plena do materialismo da sociedade burguesa. O ato de sacudir de si o jugo político representou concomitantemente sacudir de si as amarras que prendiam o espírito egoísta da sociedade burguesa.
A emancipação política representou concomitantemente a emancipação da sociedade burguesa em relação à política, até mesmo a aparência de um teor universal. A sociedade feudal foi dissolvida em seu fundamento, no homem, só que no tipo de homem que realmente constituía esse fundamento, no homem egoísta. Esse homem, o membro da sociedade burguesa, passa a ser a base, pressuposto do Estado político. Este o reconhece como tal nos direitos humanos. No entanto, a liberdade do homem egoísta, o reconhecimento dessa liberdade constituem, antes, o reconhecimento do movimento desenfreado dos elementos espirituais e materiais que constituem seu teor vital. Consequentemente, o homem não foi libertado da religião, ele ganhou a liberdade de religião. Ele não foi libertado da propriedade, ele ganhou a liberdade de propriedade. Ele não foi libertado do egoísmo e do comércio, ele ganhou a liberdade de comércio. A constituição do Estado político e a dissolução da sociedade burguesa nos indivíduos independentes, cuja relação é baseada no direito, assim como a relação do homem que vivia no estamento e na guilda era baseada no privilégio, se efetiva em um só e mesmo ato. O homem, na qualidade de membro da sociedade burguesa, o homem apolítico, necessariamente se apresenta então como homem natural. Os droits de l'homme se apresentam como droit naturel, pois a atividade consciente se concentra no ato político. O homem egoísta é o resultado passivo, que simplesmente está dado, da sociedade dissolvida, objeto da certeza imediata, portanto, objeto natural. A revolução política decompõe a vida burguesa em seus componentes sem revolucionar esses mesmos componentes nem submetê-los à crítica. Ela encara a sociedade burguesa, o mundo das necessidades, do trabalho, dos interesses privados, do direito privado como fundamento de sua subsistência, como um pressuposto sem qualquer fundamentação adicional e, em consequência, como sua base natural. Por fim, o homem, na qualidade de membro da sociedade burguesa, é o que vale como o homem propriamente dito, como o homem em distinção ao citoyen, porque ele é o homem que está mais próximo de sua existência sensível individual, ao passo que o homem político constitui apenas o homem abstraído, artificial, o homem como pessoa alegórica moral. O homem real só chega a ser reconhecido na forma do indivíduo egoísta, o homem verdadeiro só na forma do citoyen abstrato. A abstração do homem político é descrita acertadamente por Rousseau da seguinte maneira, abre aspas, aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se com capacidade para, por assim dizer, mudar a natureza humana, transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito e solitário, em parte de um todo maior, do qual, de certo modo, esse indivíduo recebe a vida e sua vida e seu ser. Substituir a existência física independente por uma existência parcial e moral. Em uma palavra, é preciso que destitua o homem de suas próprias forças para lhe dar outras que sejam estranhas e das quais não possa fazer uso sem socorro alheio. Fecha aspas. Toda emancipação é a redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias, como forças sociais, e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma de força política.